Bom dia, tudo bem? Aqui é a Sônia Dias. Esse canal é dedicado às orações pelas escolas. Eu parto de um lugar de convívio, eu sou professora e resolvi começar a fazer vídeos em prol das escolas, mas não no sentido educacional. Esse vídeo aqui, ele tem o intuito de orações pelas escolas. Então é esse o meu intuito aqui neste canal. Então você que entrou no vídeo, já deixa seu like, compartilha e vamos orar pelas escolas brasileiras. Todas as escolas, né? O meu foco é a escola pública, porque eu penso que a pública deveria ser a que tem a maioria das pessoas matriculadas, e é isso que acontece, né? E até quem estuda na particular é opcional, né? Então, quem estuda na particular pode ir para a pública. Então, a minha oração, o meu desejo nesse canal é que essa escola pública brasileira fique tão boa a ponto de quem está pagando particular falar: opa, eu estou perdendo, eu vou pôr meu filho lá na pública, porque lá sim é qualidade de ensino. Lá sim ele vai se envolver com as coisas que precisam ser envolvidas e ele vai conseguir engrenar numa carreira futura aí, né? Então, a escola pública, para mim, ela é a principal, né? Então, não que as particulares, né? Quando eu orar, eu tô orando por todas, mas o foco principal é que a escola pública, que tem uma intervenção política direta do serviço público, né? Dos governantes, não é um setor privado, é um setor público. Então eu oro por essas escolas, né? E eu já disse aqui no meu primeiro vídeo do canal, né, que o meu desejo é que as escolas sejam oficialmente cristãs, escolas públicas. Aqui eu estou falando da educação básica, tá? Não, a universidade é lugar de discussão, não estou me referindo à universidade. Mas a educação básica, os alunos estão carecendo desse respaldo, né? Que vem só mesmo de líderes da fé cristã, na minha opinião, porque é a fé que eu conheço, a fé que eu professo. Então, se você não é cristão, você está convidado a conhecer o cristianismo, mas se você já está posicionado, você não quer de forma alguma, então esse canal aqui não é para você, né? O canal aqui é direcionado para cristãos que estão no meio educacional. Para os pais também, todos que estão envolvidos na educação básica de alguma maneira, eu dedico esse vídeo, esse canal, tá? Bom, hoje eu quero fazer uma oração voltada para os funcionários da limpeza, os funcionários da merenda, os funcionários serviços gerais, né? Que é aquele que troca lâmpada, que arruma um fio, que limpa o pátio, que são os profissionais que deixam as coisas todas limpas para que a gente possa usufruir, né, de um lugar higiênico, né? Um lugar aconchegante, que tem um lanchinho, né, para os alunos. Então, gente, é para eles que eu dedico hoje o vídeo, tá? E o que eu tenho observado, assim, que às vezes você, ser professor, né, chega, ai, cadê fulano? Não tá de atestado, cadê fulano de atestado? E aí você vai ver do que se trata. A pessoa, ela tá de fato muito doente. De fato é algo que acometeu a pessoa, né? E às vezes atestados longos, né? E aí eu fico pensando, o que é que está acontecendo, né? Nós não devemos aceitar isso. Será que essa escola, se ela fosse gerida por gestores, coordenadores, a parte administrativa de liderança da escola, pela igreja, vou dizer assim, Igreja de Jesus Cristo. Qual é a Igreja de Jesus Cristo que eu, Sônia, vou intitular nesse canal? É a Igreja Católica mais a Igreja Protestante.
que se você olhar, ela é uma só. É uma igreja que se dividiu, mas ela se dividiu em alguns quesitos, não em todos, né? Então, essa é a igreja de Jesus Cristo, é aquela que veio com os jesuítas. Então, a minha bandeira é para a igreja, para que retorne os jesuítas, juntamente com os protestantes, num acordo, né, num projeto que possa abarcar a função de cada uma, ou dividir mesmo 50% das escolas para os jesuítas que eu falo, a Igreja Católica, e 50% da reforma protestante. Porque a parte de liderança da igreja, ela levanta um altar espiritual, de acordo com a fé de cada diretor, de cada coordenador. Então, quando isso acontece, me corrija aí, quem é pastor, quem é pastora, quem é padre, né? Quando isso acontece, há um principado que se forma naquele ambiente. Então, começa a reger. Agora, você imagina, se for um altar cristão, tudo bem, você sabe que Jesus é benigno, é bondoso, ele é caridoso, ele é amável. Agora, imagina se for um altar que professa o mal, porque até isso é religião, né? Pela lei, se você quiser adorar o outro lá, obscuro lá, é religião, você tem que respeitar. Será que o governo gostaria de uma escola que levanta altares para esse outro lado? Então, assim, essa minha reflexão é para dizer assim, não existe escola laica, para com isso, não existe escola laica. A escola laica é uma ilusão, uma palavra inventada para trazer um descuido espiritual para as escolas, né? Então, depressão, casos de se cortar, essas coisas todas que acontecem, são com certeza influências que não vêm de Deus. E aí, os funcionários da limpeza, eles que vão em cada canto da escola, eles que vão limpar, eles que vão ajeitar tudo, eles tocam em todas as coisas. Então, eles ficam muito vulneráveis nessa parte. Então, aí vai depender de como cada um está espiritualmente, e isso pode afetá-los, né? Então, eu quero orar por eles, pela saúde deles, né? Saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, né? Porque eles merecem, né? Então, limpa lá, tem escolas, tem muitas árvores, né? Aquelas monte de folha, aquele saco todo dia. Tem uma escola que eu trabalho que é assim, né? E ele limpa com todo carinho, sempre aquele sorriso, aquele bom dia, né? Então é isso, vamos orar por eles. E eu convido você a refletir sobre isso também. Será mesmo que a escola é laica? Será mesmo que nós não devemos, o governo, né? Porque cada um se posiciona assim, né? Cada um se posiciona, mas ele não pode professar a fé dele ali. Tudo bem, né? A gente está ali para trabalhar, fazer a parte que compete ao serviço. Mas é uma reflexão que eu quero que cada um que acessar esse vídeo aqui tenha, né? E aí, será que não é esse o grande problema da educação brasileira, né? Que nem muitos vídeos aparecem. Eu já assisti a um vídeo, né? De uma escola em São Paulo, já tem uns 2 anos isso, que os alunos subiram na carteira e tal, pularam, e aí filmaram, e aí ficou aquela coisa, olha a escola pública. Claro que aquilo ali, eu, como sou professora e eu sei o ambiente, aquilo ali foi uma situação específica, que o professor não estava em sala, e que os alunos aproveitaram, aí um aluno gravou, porque assim, bagunça, se você deixar eles sozinhos, tudo pode acontecer. Então foi um momento assim que aí filmaram, então aí já coloca que é uma coisa horrorosa, né? Mas a gente sabe que tem casos de adolescentes com muitos problemas, inclusive nas drogas, né?
E nós sabemos muito bem que os centros de recuperação geralmente são de igrejas evangélicas, são de igrejas católicas. Então, por que isso já não cuida da escola, né? Gente, vamos parar com isso. Ah, eu sou de outra religião, mas não foram jesuítas, eles foram os primeiros a começar com a educação no Brasil. É o mérito deles, é mérito deles. Esse início, esse começo. Então, por que não valorizar uma coisa que eles fizeram tão bem? Eles não fizeram mal. E tudo que não tá bom pode ser melhorado, né? E claro, hoje é uma outra realidade as escolas, mas eu quero deixar essa reflexão. Vamos sim pensar numa escola de jesuítas e uma escola de igreja evangélica. O que eles estão gastando ali com o centro de recuperação, se eles estivessem nas escolas, esses centros de recuperações provavelmente não teriam tanto trabalho, né? Porque é dentro da escola que os jovens se relacionam, é dentro da escola, por mais que o professor ele tá ali na sala de aula, mas eu tenho recreio, tem o WhatsApp para depois ele fazer um contato. Então, assim, por mais que você procura colocar uma escola integral, o aluno está ali todo resguardado, quando ele começa a se envolver, ele falta a aula, né? Aí a gente consegue um outro problema aí, que é ter que ficar buscando, fazendo busca ativa, procurar aquele aluno que não vai, né? Aí vai ver por quê, porque conheceu alguém dentro da escola, mas aí ficou trocando mensagem, se envolveu e tal, e aquelas coisas todas, assim, não tô falando de um caso específico, tá, gente, que até nem posso fazer isso, né? Eu tô, assim, colocando conjecturas, situações que a gente sabe que acontece e que fazem mal, é um problema que nós temos nas escolas. E por que não colocar, já que esses centros de recuperações, gente, eles atendem as pessoas e dá um resultado tremendo, tremendo. Mas muitas vezes vai conseguir recuperar a pessoa depois que a pessoa está depois dos 30 anos. E o país, ele precisa de algo mais rápido. É pegar o negócio ali pela raiz, pegar o jovem pela raiz. Para que ele lá no comecinho da formação dele, ele já tenha todo esse respaldo para que nem entre num caminho errado desse, né? Então, assim, às vezes eu vou ler uma coisa, uma história aí, porque lá onde tinha os padres que cuidavam, o padre tinha palmatória, gente, tinha palmatória, e pela história teria palmatória mesmo que não tivesse padre ou não, né? Então as coisas evoluíram, as igrejas evoluíram. Você vê assim que até na pregação dos padres, a questão de idolatria, eles orientam os fiéis para não se tornarem idólatras, certo? Então, vamos parar de acusar a Igreja Católica, né? A Igreja Católica é uma bênção. Eu fui católica pela minha juventude. Eu fiz parte de um grupo carismático que lá no Jardim Imperial foi uma bênção para mim aquela igreja. Eles falavam, tinham dom de línguas. Era toda tarde, eu não me lembro o dia da semana, mas eu sei que eu ia sempre num dia à tarde, não sei se era sábado, não me lembro bem, mas era uma benção, aquele grupo carismático, aquelas irmãs. Tinha uma professora, a professora era líder do grupo, e às vezes ela fazia na casa dela, ela tocava violão, eu admirava tanto. Eu não me lembro o nome dela, porque eu queria lembrar o nome dela para citar aqui, né? Mas que igreja abençoada, Nossa Senhora Auxiliadora, né? É uma igreja que eu fiz ali eu fiz o meu batismo, depois eu fiz minha primeira comunhão, depois eu fiz a crisma, eu me batizei na igreja católica ainda já adolescente, pré-adolescente, né? Minha mãe, ela é católica. Ela se diz católica, mas não frequenta, né? Mas o meu pai evangélico. Então, meu lar é assim, meu pai protestante, minha mãe católica. E só que assim,
eles também não seguiram tão à risca, entendeu? Como deveriam, né? Assim, a igreja, né? Porque é muito difícil, gente, quando a pessoa vê o mundo mais pela prática, ela se colocar ali com uma fé tremenda, né? Então a fé, até a fé é dada por Deus, né? Mas a gente também tem que buscar. Mas eu nasci nesse lar, depois da Reforma Protestante, mãe católica, pai evangélico, que não se converteu de início. Ele foi um marido que deu um pouquinho de trabalho para minha mãe e depois se converteu. Então, assim, eu faço parte disso. E aí eu fiz um trabalho na faculdade. Esse meu trabalho, ele traz justamente pregações de padres e pastores. Nossa, mas ali eu revivi minhas emoções da Igreja Católica. E, gente, essas pregações que eu analisei, essas 12 pregações que eu analisei, elas falam, na maioria, não todos, falam muito assim do sua intimidade com Deus, né? Mas a maioria das pregações falam sobre casamento. E eu não vi nada que pudesse dizer que está errado. Os padres e os pastores, eles pregaram de acordo com a palavra de Deus. E isso que eu achei muito bonito, de acordo com a Bíblia Sagrada, né? E às vezes, assim, eu não tinha expectativa em relação a isso, eu não tinha um julgamento, ainda bem, né? Só que eu tinha aquela coisa, eu deixei de ser católica para não ser idólatra. Então, eu sou evangélica e eu tinha, sim, que o ser evangélico é o perfeito, perfeito, perfeito. Ainda penso que é, né? Mas os católicos não são errados, né? Colocar eles assim como pessoas erradas, eles são cristãos. E eles têm muito mérito, é a igreja oficial do Brasil, né? Tudo bem, o evangélico cresceu, né? Bastante, sim, mas os padres merecem muito respeito. Olha, perdão aos padres, às freiras, se um dia na minha mente, mesmo vocês sem saberem, eu julguei, que são idólatras. Que idólatras? Muitas das vezes nós somos idólatras olhando para o nosso... meu trabalho. Aí você coloca o seu trabalho como a coisa mais importante da tua vida. Nem se lembre de Deus. Será que você não está sendo idólatra? O marido, às vezes idolatra o marido, ou idolatra a esposa. Então a idolatria e o dinheiro, e o poder, e um cargo público. Eu quero ser diretor por todo custo. E aí você vai rolhão em cima das pessoas. E aí, será que isso não é idolatria? Quero ser coordenador, um rolhão em cima das pessoas. Será que isso não é ser idólatra? Ou até mesmo o professor, né? Não sei o que caberia o professor nesse caso, mas às vezes acontece competição, sabia? E isso não é legal. Então, assim, o que eu percebo nas escolas é essa falta de Deus, né? Não estou dizendo individualmente, cada um tem, mas eu digo institucionalizado. Esse Deus institucionalizado, nós precisamos colocar Deus dentro das escolas públicas, nas escolas de educação básica, porque nossos jovens estão se perdendo. Como eu disse no meu primeiro vídeo, é uma voz que clama no deserto. Muitas pessoas vão achar ridículo o que eu estou falando, mas eu já conversei com médicos, com padres, com freiras, com professores que estão clamando no seu íntimo para devolver a administração das escolas públicas para as igrejas. Só que ninguém tem coragem de falar. Eu também não tinha, na verdade não tinha nem coragem de fazer vídeo. Nunca imaginei que eu fosse estar aqui falando num vídeo. E foi preciso eu viver situações espirituais que vinha de escola, porque, sabe, quem tem o Espírito Santo, ele revela, Deus revela tudo. E eu tive que sofrer situações espirituais vindas de escola pública. E aí, por quê?
porque não convém dizer, não sei exatamente, porque só Deus conhece o coração de cada pessoa, né? Mas eu tive que viver certas situações para eu levantar essa bandeira. Eu posso ter passado por essa dor. Muitas, vai saber se essas pessoas estão de atestado, não sofreram das mesmas coisas que eu. Porque tem pessoas que não têm percepção espiritual. Eu tenho porque eu sempre busquei muito a Deus, né? Desde criança eu sempre tive percepções espirituais. Então, o Espírito Santo revela. Quem é cristão, busca bastante, sabe que o Espírito Santo revela. O Espírito Santo revela tudo para nós. Então, o Espírito Santo me revelou. E é triste, gente, saber que isso partiu de uma escola, de pessoas de escolas. Então, quer dizer o quê? O que quer dizer isso? Claro, eu tô pedindo a Deus, Senhor Espírito Santo, me alinha a tua palavra. Se chegou ao ponto de me atingir de alguma forma, é porque eu preciso me alinhar. Ontem mesmo eu já fiz alguma coisa para me alinhar com a palavra de Deus. Daqui uns meses, talvez eu possa compartilhar aqui, ainda não é a hora. Mas eu vou contar uma história para vocês que Deus fez eu ir buscar lá no meu passado, resolver com as pessoas, para que Ele pudesse intervir por mim nesses ataques espirituais que eu estava tendo, que eu estou ainda na busca, né? Então, gente, é isso. Vamos orar pelos funcionários do pátio, que nenhum mais tenha problemas de saúde, né? Às vezes fica com problema de saúde, a pressão alta, aquela doença horrorosa que vocês sabem que às vezes, né, acontece, diabetes, sempre geralmente esses casos, né? Pressão alta, diabetes, problema no coração, enfim, vamos orar por eles, né? Eles precisam, e minha mãe foi uma dessas funcionárias. Eu conto no meu livro, a minha personagem é inspirada na minha história. Não vou dizer que tudo ali eu vivi, né? Mas eu me inspirei em mim mesma, né? Mas o foco daquele livro era para trazer como seria o crente pentecostal, né? Porque é o que foi mostrado nas pesquisas, né? Que o crente pentecostal, o crente que está crescendo, né? É uma religião que está crescendo muito no Brasil. Então, eu achei interessante escrever o livro, porque eu falei só, na minha tese de doutorado, eu falo somente das pregações, né? E aí fica ali sugestivo, quem seria esse enunciatário presumido, né? Esse enunciatário presumido, como seria o comportamento dele? E ali eu construí uma narrativa ficcional, já vou dizer, né? Ficcional, para trazer à tona quem é, um exemplo, lógico, né? São N pessoas que assistem vídeos de pregações religiosas, mas como seria a vida de uma pessoa que buscou um dia um vídeo no YouTube para ouvir a palavra de Deus, né? Sobre casamento, né? Então, meu livro é O Resgate da Norma Padrão, ele está disponível na Amazon e no Kindle, está disponível também como livro físico e Kindle, e está disponível também pela editora Dialética. Então, esse livro, eu não estou com nenhum exemplar aqui, que eu deixei lá na minha mãe, mas aí eu vou trazer só para fazer o vídeo de novo com vocês, para mostrar esse livro. Então, assim, esse enunciatário presumido, né, que seria quem ouve os vídeos do YouTube voltados para casamento, né, você vai ver ali como que acontece. E ali eu coloco como eu me inspirei em mim, né, em algumas coisas, claro, não tudo. Você vai observar ali que eu falo que a Norma, a personagem, ela fez parte
de uma família, de uma mãe católica que trabalhou numa escola pública. Em que escola minha mãe trabalhou? No Instituto São José, na Escola São José, que fica ali na José Antônio, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ali tinha a irmã Yolanda, tinha outras irmãs que eu não me lembro. Eu não tive o privilégio de estudar naquela escola, mas eu morria de vontade de estudar naquela escola. Eu estudei numa escola do meu bairro. Quem estudou lá com a minha mãe foi a minha irmã caçula, né? Porque precisou, enfim, né? Foi pela rotina da minha mãe. E eu estudava lá no bairro, porque daí eu já tinha que ficar o resto do dia lá em casa e minha mãe tá trabalhando. Enfim, eu vivi momentos ali naquela escola. Eu não fui aluna da escola, eu fui estudante da escola, mas eu frequentava, às vezes minha mãe me levava, né? Eu via aquela cantina, aquela escola enorme. E assim, e eu via a influência do Colégio São José na minha mãe dentro de casa. Ela cantava os louvores da igreja em casa. Ela ganhava, às vezes, uma lembrancinha com a palavra de Deus, aí ela pendurava na parede. Então, assim, eu vi Jesus ali, ó, eu chego a me emocionar. Porque a minha mãe, ela não frequentava missa, mas ela trabalhava numa escola que proporcionava um alimento da fé dela. E às vezes nós vamos ter alunos assim, eles não vão numa missa, eles não vão num culto, mas se a escola tem a influência de Deus ali, ele vai estar resguardado de alguma maneira, ele vai receber instruções, né? Instruções espirituais. Porque aí não precisa de psicólogo, gente. Psicólogo é importante, por favor. Psicólogo é muito importante. Eu fiz terapia, é muito importante. Mas eu digo assim, outro dia mesmo fui conversar com o padre, fui lá conversar com ele. Na verdade foram 2 padres que eu conversei e eles foram tão amáveis, eu fiquei tão feliz de falar com eles, né? Para mim foi uma terapia falar com eles. Olha só, eu não gastei nem um tostão, né? É uma opção, né? Um confessionário, que a gente sabe que quando você se confessa, se arrepende dos pecados, nós liberamos aí, nós fechamos uma brecha para que o mal não entre em nossas vidas. E isso é importante, isso pode ser feito numa terapia também, você vai falando sobre a sua vida e você vai refletindo e tal. Naquele momento, na verdade, é um momento espiritual com o psicólogo, você fecha as brechas da sua vida no mundo espiritual e você é liberto do mal. Então, os psicólogos são importantes, mas vamos falar a verdade, até hoje o governo não conseguiu colocar uma quantidade de psicólogos ali. Mas não adianta colocar psicólogo, cada psicólogo com um altar levantado. Quando eu falo altar, gente, estou falando da religião que a pessoa tem. Então, quando você tem uma religião, se você é um profissional, por exemplo, eu sou professora Sônia de língua portuguesa. Quando eu entro no ambiente, eu represento a minha fé, então eu estou representando Jesus Cristo ali, né? Estou representando Jesus Cristo ali. E se um outro de outra religião entra, ele vai estar representando aquilo que ele crê ali. Então, até o psicólogo que você manda o seu filho, você teria que ter, sim, o conhecimento de qual a religião dele. Mas agora não pode, porque o Estado é laico. Vamos parar com isso, não existe Estado laico, eu não prego essa bandeira. E aqui, eu tô falando isso aqui, neste canal, por quê? Porque aqui eu tenho lugar de fala, aqui é meu canal, aqui eu sou uma cidadã que eu posso falar, né? Ninguém pode me impedir de falar isso. Na sala de aula eu não posso falar, eu tenho que explicar para o aluno que é escola laica, né? Então, tem situações que o aluno vem falar da vida dele, quer pedir um conselho, e tudo que eu falo é o que Jesus aprova. Eu posso não falar o nome de Jesus, mas eu vou orientar conforme a minha fé, sem ter que falar o nome de Jesus. Gente, mas vocês não sabem quanto é difícil isso.
É muito difícil. Então, as escolas têm que estar posicionadas sim, porque aí nós vamos ter menos problemas na vida adolescente, na vida adulta. E é isso, gente. Eu tenho muita vontade que a escola deixe de ser laica e passe a ser cristã, devolva aos jesuítas. E já que a igreja de Jesus se dividiu, 50% para cada uma. Vamos colocar essa bandeira aí. Quem concorda comigo, coloca aí nos comentários. O que você acha disso? Existe escola laica mesmo, na prática? É uma bandeira e que eu levanto aqui. E eu tenho certeza que eu não estou fazendo nada de errado, porque eu não estou em sala de aula, eu estou gravando esse vídeo dentro da minha casa e dentro do meu canal do YouTube. Então eu posso falar. Eu defendo sim a escola laica, eu defendo que sim, tem que ter um posicionamento. Porque se você... porque lá na LDB diz, né, que se você for dar uma aula de religião, você tem que levar cada representante daquela religião para eles explicarem, porque o professor ele não vai estar apto para falar de cada religião. Então acaba que não tem aula de religião, né? Porque também seria um absurdo essa aula, imagina, né? O que resolve isso? O governo se posicionar. O nosso país é laico, mas a educação é administrada pela Igreja de Jesus Cristo. Quando eu falar Igreja de Jesus Cristo, essas duas igrejas, católica e evangélica. Porque é a mesma igreja. O que aconteceu aí? Aconteceu que eles resolveram professar a fé de maneiras distintas. De maneiras distintas. Mas é a mesma igreja. Né? Que tem aqueles que seguem o judaísmo, né? A partir ali do judaísmo, né? É a Igreja de Jesus Cristo. Então, vamos levantar essa bandeira. Quem concorda comigo, deixa aí seus comentários. Se você não concorda, deixa também, porque, né, é seu direito falar que não concorda. Mas, mesmo assim, eu vou te agradecer pelo comentário, tá bom? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, coloco diante de Ti, Senhor, todas as escolas brasileiras, Pai, as escolas públicas, as escolas particulares, todas elas, Pai. E hoje em especial, Senhor, eu quero orar, Pai querido, pelos funcionários da limpeza, pelos funcionários de serviços gerais, Pai amado, por todos os funcionários, Senhor, que cuidam da limpeza, que cuidam da comida, Senhor, que é feita na escola, Pai. Todo profissional, Senhor, que vai consertar um portão, todo profissional que vai limpar o pátio, limpar as salas, limpar os quadros, limpar as cadeiras, carteiras, Senhor, tirar o lixo, Pai querido. Entra na vida dessas pessoas, Pai. Vai tirando todo o mal, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu coloco, Senhor, a saúde de cada um deles, Pai. Ó Deus amado, toca no corpo deles agora, Pai. Da planta dos pés ao alto da cabeça, Senhor. Retira, Pai, em nome de Jesus, toda a enfermidade. Que toda a enfermidade vá embora agora. Vai limpando, Pai. Vai limpando, Pai. Os dedos dos pés, Pai. A planta dos pés, Pai. As pernas, Pai. As coxas, Pai. O quadril, a coluna, Pai. Os órgãos internos, Pai querido. Vai passando, Pai. Vai queimando todo o mal, Pai, que assola, Senhor, o corpo desse servidor, Pai. Dessa servidora. Deus vai limpando, Pai. Vai restaurando a saúde, Pai. Vai colocando, Senhor, a pressão arterial, Senhor, normalizada, Pai. Eu declaro, Senhor, normalizado, Senhor. Eu ordeno ao corpo físico desse servidor agora. Agora eu ordeno ao corpo físico. Vai, funciona, normaliza-se agora. Normaliza-se pressão arterial, normaliza-se frequência cardíaca, normaliza-se toda a pele. Não haja nenhuma doença de pele, Senhor. Que eu repreendo toda doença de pele. Eu repreendo, Senhor, toda e qualquer enfermidade, Senhor, nos vasos, nas veias, Pai. No sangue, purifica o sangue, Pai, em nome de Jesus. Diabetes vai embora.
vai embora diabetes, vai embora todo o mal que assola esse corpo desse servidor, Pai. Limpa, Pai, limpa a coluna, Senhor, limpa os braços, Pai, em nome de Jesus. Vai limpando, Senhor, vai limpando todo o mal, Pai amado. Ó, Pai querido, limpa a mente, Pai, vai limpando a mente desse servidor agora, Pai. Vai limpando a mente, Pai, a mente, para que os pensamentos sejam o que vem do alto, Pai. Os pensamentos positivos, Pai. Tira o pensamento negativo, Senhor. Tira qualquer tipo de pensamento, de intriga, Senhor. Todo pensamento maligno cai por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que esse servidor, que essa servidora tem saúde, Senhor, na mente, saúde da questão psiquiátrica, na questão psicológica, Pai. Pai, eu ordeno agora que todo mal caia por terra na vida desse servidor. Eu declaro saúde total e completa na vida desse servidor. E eu creio, Pai, que ele vai tomar posse agora, Senhor, e vai se recuperar. E nunca mais essa enfermidade estará presente no corpo dele. Deus querido, Deus amado, eu te agradeço e te bendigo, Senhor, por essa oportunidade de oração, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.